Boa noite, Liza. Meu nome é Letícia. Eu vou responder essa questão que tu mandou pra gente na academia. Vê, primeiro, bora ler bem direitinho o texto. Para averiguar o motivo pelo qual a bateria do seu controle de videogame está descarregando rapidamente, uma pessoa resolveu abrir o aparelho, a fim de verificar se há algum defeito no circuito interno. Ela constatou que, devido ao acúmulo de poeira, uma ligação havia se formado entre dois pontos do seu circuito, onde originalmente não existia. A situação é representada no esquema a seguir, em que 2R é a resistência formada devido ao acúmulo de poeira e R é a resistência original. Então, vê, o circuito original do videogame era sem essa resistênciazinha aqui. Então, o circuito, vamos apelidar esses dois circuitos. Eu vou chamar de circuito 1 o circuito original, o circuito que estava sem essa resistência de poeira. E vou chamar de circuito 2 esse circuito que está como mostra a figura, com a resistência formada pela poeira, que vai ter, desculpa, que vai ter tanto a resistência original do controle, quanto a resistência formada pela poeira. Então, bora lá. Vê, aí ele fala aqui que ele quer a relação entre a corrente original do circuito e o aumento percentual da corrente que gerou no acúmulo. Ou seja, vê, uma coisa que ele fala, que aqui, de um circuito para o outro, do circuito 1 para o circuito 2, alterou o quê? Alterou a resistência equivalente, no caso, do nosso circuito. Lembra de uma coisa, de um conceito muito importante para esse trabalho de circuito elétrico, que resistência, ela impede a passagem da corrente. Então, se eu interferir na minha resistência, se eu aumentar ou diminuir a minha resistência, eu vou interferir na minha passagem da corrente. Tu concorda comigo? Então, agora que eu adicionei essa resistência de poeira no circuito 2, a minha corrente do circuito 2 vai ser diferente da minha corrente do circuito 1. Mas tu percebe que ele não fez nada com a DDP, ele não alterou a DDP. Então a gente supõe que a DDP tanto do circuito 1 quanto a do circuito 2 vão ser iguais. Então eles dois vão ter uma DDP igual a U. E é a partir disso que a gente vai desenrolando essa questão. Vê, bora lembrar aqui da nossa fórmula de resistência, em que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. E aí, então, vai fazer isso tanto no circuito 1 quanto no circuito 2. Eu vou botar aqui que a DDP é igual a resistência do circuito 1, que a resistência do circuito 1 é só R, como eu já expliquei, vezes a corrente que percorria no circuito 1. Agora, bora fazer no circuito 2. A DDP vai ser igual a resistência equivalente que está no circuito 2 vezes a corrente que vai passar no circuito 2 com essa nova resistência. Mas como eu posso ter a resistência equivalente aqui? Lembra, sempre que tu tiver resistores em paralelo, que eles não são iguais, tu vê, aqui é R, aqui é 2Rs, a gente vai fazer pelo produto pela soma. Tu vai multiplicar 2R vezes R e dividir isso por R mais 2R. É isso que eu vou fazer aqui, multiplico. Faço o produto, R vezes 2R, sobre R mais 2R, produto pela soma. Então, eu vou ter que minha resistência equivalente no circuito 2 vai ser 2R ao quadrado sobre 3Rs. Mas vê, tá, aqui é uma equação e aqui é uma equação. O que elas têm em comum agora? As duas têm o mesmo U, então eu posso igualar esse U daqui com esse U daqui e igualar essas duas equações. E é isso que eu vou fazer. Pegar a minha equação do circuito 1 e igualar com a minha equação do circuito 2. Então vai ser R vezes a corrente do circuito 1 vai ser igual a resistência equivalente do circuito 2 que a gente descobriu, vezes a corrente do circuito 2. Agora é só resolver como uma equação normal. Posso passar esse 3R para cá e fica 3R ao quadrado. Aí fica 3R ao quadrado vezes a corrente do circuito 1 é igual a 2R ao quadrado vezes a corrente do circuito 2. Posso cortar esse R ao quadrado daqui com esse R ao quadrado daqui. Vai ficar que 3 vezes a corrente do circuito 1 é igual a 2 vezes a corrente do circuito 2. Sendo que no enunciado aqui, ele pede a relação entre a corrente do circuito 1 em relação ao do circuito 2. Então, eu vou isolar a do circuito 2.
passa esse 2 para cá, fica que 3 sobre 2 da corrente do circuito 1 vai ser igual à corrente do circuito 2. Dividindo isso aqui, 3 sobre 2, vai dar 1,5. E lembra, sempre quando tiver multiplicar 1,5 é um aumento de 50% do valor. Então, nossa resposta vai ser a letra B, 50%. Se tivesse, digamos, 1,42, seria um aumento de 42%. Porque sempre quando eu fizer um aumento percentual, meu aumento percentual vai ser 1 mais o valor em decimal da porcentagem. Digamos que minha porcentagem fosse 20%. Meu I aqui seria o quê? 0,2. Então, seria 1 mais 0,2. Então, eu multiplicaria aqui por 1,2. É a mesma coisa. Então, é basicamente isso. A resposta letra B, 50%. Eu espero ter entendido tudo direitinho. Qualquer coisa que não tiver entendido, pode colocar aqui no chat do YouTube, que eu vou responder assim que possível. Ou, se tu preferir, tu pode contestar essa questão, que eu ou outro monitor, a gente vai te responder bem rapidinho. Eu espero ter uma boa noite de estudos e que fique com Deus.